Hoje a gente vai falar um pouco sobre as 3 funções da música tonal. E a gente vai começar com uma pequena análise da tonalidade. Então a gente vai tomar como exemplo Dó maior, e a gente vai pegar dentro de Dó maior todas as tríades de acordes maior, de qualidade maior. Ou seja, seriam Dó, Fá e Sol. São essas 3 tríades. Todas as outras são ou menores ou diminutas. O que a gente vai fazer agora, a gente vai manter essas tônicas desses acordes e comparar esses 3 acordes com as outras 2 tonalidades. De fato, a tonalidade de Fá e a tonalidade de Sol. Se a gente olhar a tonalidade de Fá, a gente vai ver que o acorde de Dó existe. Logicamente, o acorde de Fá também existe. Mas a tríade construída em cima da nota Sol passa a ser uma tríade menor por causa do Si bemol. Agora, se a gente fizer a mesma comparação com a tonalidade de Sol maior, a gente vai ver que a tríade de Dó continua existindo, no caso é o 4º grau da escala de Sol. Sol, logicamente, vai existir, porque é o 1º grau da escala. E o Fá, por causa da armadura, passa a ser um Fá sustenido diminuto, meio diminuto, né? A tríade diminuta. O que isso significa? Significa que se eu tenho a tríade, as 2 tríades de Dó e Fá numa progressão, eu posso estar ou em Dó ou em Fá. Eu preciso de mais informação para saber qual que é essa tonalidade. Tem que ter um contexto um pouco maior. A mesma coisa é verdade se eu tiver apenas as tríades de Sol e Dó. Dependendo do contexto, isso pode acontecer tanto na tonalidade de Dó quanto na tonalidade de Sol. Então existe uma certa ambiguidade aí. Agora, quando a gente junta as 3 tríades numa sequência, aí efetivamente eu estou em Dó maior. Não dá para estar em outra tonalidade maior. Uma forma de entender isso também é o seguinte: a tríade de Fá, ela cancela o Fá sustenido, que é uma nota da armadura de clave de Sol. E a tríade de Sol, ela cancela o Si bemol, que é uma alteração da escala de Fá. Então, e seriam as tonalidades mais parecidas com Dó, que tem apenas uma nota diferente. E com esses 3 acordes juntos, a gente elimina essas notas diferentes e a gente só pode estar em Dó maior. Então a gente vai ver um pouquinho da fraseologia tonal e da consequência disso. A gente vai começar com a nossa regra do oitavo, que a gente vai entender a regra do oitavo como uma origem disso, né? A tonalidade foi surgindo de acordo com a prática, e a prática tonal ela tem a sua origem em sistemas como a regra do oitavo. A gente tem aqui a harmonização, que a gente já viu, dos diferentes graus da escala. A gente tem nossos principais pontos de apoio no 1º grau, no 5º e no 1º. Lembrando que o 3º grau era um ponto intermediário. Os pontos de chegada a gente harmoniza com 5, como a gente já viu. Aqueles outros pontos secundários eram o 4 ou um 2, a gente já viu, né? No 4º grau da escala, o 6º grau da escala. Né? E a gente tem aqui, se a gente olhar agora, pequenos blocos da regra do oitava, da escala. Vamos pegar, por exemplo, o movimento 1, 2, 3, que a gente passou de um ponto de apoio para outro. A gente vai ter essencialmente uma harmonia 1, 5, 1. Eu estou extraindo as funções que são decorrentes daquele movimento de baixo. Né? Então, eu vou ter 1, 5, 1. Se eu pegar um movimento depois, partindo do 3 e indo para o próximo ponto de apoio, que é o 5, eu vou ter um 1, 4, 5. Eu termino esse pequeno trecho no 5º grau. A gente sabe que isso é um repouso que não finaliza uma peça. Né? A gente parou numa meia cadência na dominante.
Se eu pegar o trecho final da regra, eu tenho 4, 5, 1, né? E no 6, 7, 8 ou 6, 7, 1, eu tenho 4, 5, 1. E se eu pegar os principais acordes ali, aqueles acordes que a gente já viu, os acordes maiores, né, eu vou ter tom 1, 4, 5, 1. Lembrando que o 4 pode ser também harmonizado pelo segundo grau na primeira inversão, mas aqui a títulos de análise a gente está pensando mais no quarto grau. E assim a gente cria em todos os movimentos da regra por grau conjunto que envolvem a regra da oitava na sua forma mais básica, eu tenho uma sequência, eu sempre vou estar tendo 1, depois um 4, depois um 5, depois um 1. E daí surgem as 3 funções da música tonal. Eu tenho a tônica, que é o primeiro grau, a subdominante, que é o quarto grau, que afasta da tônica, e a dominante, que é o quinto grau, que aproxima que pede o retorno da tônica, principalmente porque ele tem aquela sensível que quer resolver na tônica. E o movimento, como a gente viu na regra da oitava, é a tônica, depois vai para o 4, que é a subdominante, depois vai para a dominante e depois volta para a tônica. Eu quero que a gente entenda o seguinte, isso é uma forma de pensar música tonal. Se você está criando progressões modais, o pensamento é diferente. Mas para você trabalhar com música tonal, você vai ter que trabalhar com essa fraseologia, essa proposta funcional. Tônica, subdominante, dominante, tônica. A gente viu também dentro da regra que a gente não precisa ter um movimento completo, a gente pode ter pequenos trechos dele, ou seja, tônica, dominante, tônica, tônica, subdominante, dominante, que é 1, 4, 5, a gente tem uma pausa num momento intermediário da peça. A gente pode ter um início indireto, um início que não começa na tônica, a gente vai ter um 4, 5, 1, ou seja, subdominante, dominante, tônica. E depois no final a gente vai ter o movimento completo, que é 1, 4, 5, 1. Então isso é a essência do discurso tonal. A gente vê que ele se origina na regra da oitava, mas o que a gente vai fazer a partir de agora, porque na regra da oitava a gente não estava trabalhando com o conceito de baixo fundamental, ou seja, todo acorde tem uma nota, um baixo que reina, né? Lembra que no mundo barroco, uma primeira inversão não era uma primeira inversão. No mundo barroco, uma primeira inversão era um acorde de sexta. Né? A gente teve essa mudança de pensamento no decorrer da história da música. Então, a gente está extraindo daquela origem da regra as funções resultantes de tônica, subdominante e dominante para criar o nosso discurso tonal a partir disso.